Bem, estou aqui prazerosamente com Cláudia Fehrenbach. Ela é vice-presidente executiva do grupo Five Rings, é uma empresa de seguros renomada. E ela vai falar com a gente hoje sobre investimentos. E a gente vai estar associando isso, obviamente, aos nossos mestrandos, né, e doutorandos na área de negócios e na área de business. Cláudia, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, é um prazer estar University. aqui. E me fala um pouquinho, como é que foi o teu... Porque assim, os nossos alunos eles têm muito essa vontade de ouvir sobre o começo dos profissionais, né? Como é que foi o estalo, da onde que veio, por que aconteceu, foi programado, como é que aconteceu isso? Eu adoro contar essa história porque eu acho que ela inspira. Eu estou aqui há muitos anos, já estou aqui há 35 anos, então já vivi mais aqui do que no Brasil, mas eu nunca tive sonho de vir para cá, eu vim por acidente. Eu era casada com um brasileiro cujo sonho dele era viver a vida americana e eu vim junto. E foi muito engraçado que depois de anos a gente acabou separando, né? Hoje eu sou casada pela segunda vez já há 25 anos. E ele, que tinha o sonho, foi embora para o Brasil e eu acabei ficando aqui. Então são essas coisas que, né? Mas quando eu cheguei numa outra América. Há 35 anos atrás, né? A gente não tinha essa tecnologia que tem hoje aqui, a gente não tinha TV, a TV Globo não estava aqui. Eu sou da época que você recebia fita VHS e para alugar, para assistir a história da semana inteira, o Fantástico, as entrevistas da semana inteira. Então, é uma outra época. E também a comunidade era muito menor. Não tinha universidades como a Must, não tinha nada que você pudesse procurar. Então, era uma terra meio que de índio, né? Mas uma coisa que eu acho que foi muito importante, quando eu cheguei, eu percebi que não era só a língua, né? Você tem, óbvio, a língua é diferente, mas não era só isso. Era a cultura também. A cultura brasileira e a americana são diferentes. Não é uma melhor que a outra, elas são só diferentes. Então, o que eu percebi naquela época? Se eu pegasse o que tivesse de melhor na brasileira e o que tivesse de melhor na americana e tentasse fundir as duas para viver a minha vida, talvez eu pudesse ter uma vida, né, mais próspera, mais bacana aqui. E foi exatamente o que eu fiz e deu super certo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu falo hoje para todo mundo que está vindo. Você vem, hoje a gente tem uma infraestrutura da nossa comunidade maravilhosa, mas não fique só preso à nossa comunidade. Você está, aliás, afinal de contas, você está em outro país. Então, se aventure, né, para você saber também o que está acontecendo no país. Aprenda a língua, óbvio, isso é importante. Foi uma das coisas que eu quis desde o início, ter certeza de que eu podia ter a língua, porque vai te ajudar a abrir portas, mas esteja aberto, porque isso vai ajudar muito. A diferença só que eu acho de ontem, né, para hoje é que hoje a gente tem muito mais possibilidades. Há anos atrás, quando eu cheguei, não havia... Se eu quisesse terminar uma faculdade ou iniciar uma, era complicado, até em questões de preço, de custo. Hoje, não. Hoje está tudo muito mais fácil, está mastigado. Eu brinco que é geração Nutella, que quem chega agora, né? Exatamente, eu também tenho essa mesma impressão. Essa mesma impressão, inclusive porque quando a gente... veja, a Must, ela provém acesso, né? Ela provê acesso. Então, quando você pega, por exemplo, um aluno que ele tem um diploma americano, estudando nos Estados Unidos, mesmo que online, dependendo da parte do mundo que ele esteja, mas ele está aqui, estudando aqui nos Estados Unidos, tendo um reconhecimento nos Estados Unidos, sem precisar fazer um TOEFL, sem precisar fazer um idioma sequer, mas ele tem o conteúdo. Vai abrir portas. Muito. Nossa, então, mas isso, a dica da Cláudia é sensacional. Não dá para viver na bolha, né, Cláudia? Sim, exatamente. Tem que abrir e tem que estar aberto para estar mudando sempre. Eu acho que o mundo hoje é um mundo rápido, tudo é muito rápido, né? A internet, quando ela veio e as conexões que ela fez e faz até hoje, é incrível, mas você tem que estar antenado, você tem que procurar estar antenado com isso, até para você poder ter mais oportunidades. Eu acho que quando eu decidi, tem 15 anos que eu trabalho na área financeira, quando eu decidi trabalhar nessa área, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato da falta de educação financeira que existe na nossa comunidade. E isso me pesava muito, porque eu comecei trabalhando numa empresa sem fins de lucro, nós ajudávamos pessoas com dívida de cartão de crédito,
pessoas que estavam perdendo a casa. Não sei se você se lembra, 2008. A bolha, né? A bolha imobiliária, inesquecível. 2008 foi um divisor de águas para todo mundo, né? Para mim foi imenso. Naquela época, eu e meu esposo perdemos quase 56% do nosso patrimônio, que a bolsa caiu. Quase perdi a minha casa. Eu acabei não perdendo, graças a Deus, mas quase perdi minha casa. Testemunhei muitos amigos que perderam casas, perderam investimentos. Tinha muito brasileiro fazendo muitos investimentos em casas e perderam tudo. E aquilo, na minha cabeça, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso entender mais sobre finanças, porque eu não quero nunca mais passar por isso, né? E é uma dessas coisas divinas que Deus faz, de propósito, eu acho. Ele me jogou de paraquedas nessa empresa, sem fins de lucro, para ajudar pessoas passando por problemas. Eu só fui empregada naquela época pelo fato de eu falar mais de um idioma. Porque eu não tinha preparo, né? Eu era dona de casa, cuidava do meu filho, tinha uma vida muito confortável. Mas quando eles precisaram de uma pessoa que fosse bilíngue. Eu falo 4 idiomas. Então, foi por isso, só o motivo que eu consegui esse trabalho. Mas foi a porta de entrada para o mundo financeiro. Porque daí eu comecei a entender, eu ajudei, eu fiquei 10 anos com eles, eu comecei como telefonista lá e saí como diretora executiva depois de 10 anos. Aprendi muito, sou muito grata. Tenho clientes daquela época que até hoje falam, graças a Deus que a gente te encontrou, que a gente tinha esse problema. E aí eu comecei a ver, nossa, que interessante. As pessoas, elas querem a informação. Elas estão ávidas a aprender. Elas precisam encontrar o lugar certo. E quando eu encontrei a Five Rings hoje ela tem ela tem um foco na educação financeira, principalmente para a nossa comunidade. Você não atende mais ninguém? Não, gente, eu atendo americano, hispano, indiano, até marciano, se eu falar o idioma dele, eu atendo, tá? Exato. Mas o brasileiro é o nosso foco. A gente quer fazer da nossa comunidade a comunidade mais rica, mais próspera aqui nos Estados Unidos. Porque se você olhar a comunidade hispana, por exemplo, eles são extremamente unidos, eles compartilham informação, eles crescem juntos. E nem sempre o brasileiro faz isso. E a gente quer mudar isso, porque se a gente entender que eu conheço você tem um trabalho X, eu conheço uma outra pessoa que precisa isso, e a gente faz essa conexão e essa rede de apoio, nós crescemos como comunidade. E aí a gente tem muito mais oportunidades. Se você veio para cá, eu tenho certeza que todo mundo que veio para cá veio com um sonho, veio porque quer uma vida melhor, certo? Se a gente consegue ter essa unidade dentro da nossa comunidade, é um grande passo. Então, a minha contribuição hoje, da minha vida, está sendo na área financeira, porque eu, como falei, quase perdi tudo. Chegou um dia a polícia batendo na minha porta para me dar 60 dias para tirar minha casa de mim. Então, eu sei o que é dificuldade. E aprender a como sair de uma situação dessa e crescer foi uma coisa que foi difícil. E hoje eu vejo que se eu tivesse conhecimento, teria sido um pouco mais fácil. Então, por isso esse trabalho. E o mais interessante é que você falou de acesso, que naquela época o acesso era muito mais difícil, né? E até você fez uma brincadeira, eu endosso essa brincadeira, que é a geração que é chamada, né, vulgarmente geração Nutella, porque não está acostumado a enfrentar desafios que a gente enfrentou há 20, 30, 40 anos atrás, né? Então, a coisa está toda pronta e eles ainda acham que é difícil. Que está ruim. Que está ruim, né? Então, você imaginar que um aluno de mestrado ou de doutorado pode fazer o curso no idioma dele, pagando absolutamente parcelado, né? Em dólar. Trabalhando aqui, você vê um pagamento mensal de 80, 90 dólares, é metade do que ganha super viável. Uma profissional Sim. de limpeza hoje nos Estados Sim. Unidos. E, de repente, aquilo que você disse, a pessoa fica na bolha, fica na comunidade, não entende que a própria comunidade brasileira aqui hoje tem condição de estender a mão para algo melhor, porque, tudo bem, quantas pessoas a gente conhece que vêm do Brasil para cá com diploma universitário, então são advogados, são, sei lá, dentistas, são psicólogos, e vêm para cá
se perde completamente. Ninguém faz julgamento aqui de questão, cada um sabe o que tem que fazer, mas acabam indo para subemprego, vão para limpeza, vão para construção civil. Mas o problema não é ir. Eu acho que num primeiro momento ir, né, todos nós que viemos para cá de alguma forma tivemos que nos submeter a um downgrade, né? Tivemos que baixar um pouco o nível do que a gente era no Brasil para retomar aqui. Mas o que me deixa assim espantado é a pessoa não querer evoluir. Então, eu acho que tem dois tipos de brasileiro, que você comentou, né? Tem aquele brasileiro que quer evoluir, então ele vai buscar uma saúde financeira melhor, ele vai buscar um projeto de estudos, né? Ele vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado. E tem aquele que não quer nada, ele vem e ele fica na bolha mesmo, ele vai assistir o Fantástico, ele não vai aprender um idioma, ele não vai querer sair daquele universo que ele mesmo construiu. Então, qual que é a tua visão para isso? Você acha que tem solução? Dá para dar um clique na cabeça das pessoas? Sim, ou tem duas categorias de brasileiro? Tem várias categorias. Você foi até bem só duas, mas tem muitas outras aí. Mas eu acho que é por isso que eu faço o meu trabalho hoje, né? E é muito legal encontrar uma empresa como a universidade de vocês, porque eu acho que o que falta é a educação como um todo, né? Então, assim, nós da Five Rings, por exemplo, nós cansamos de ouvir que a mulher tem que vir para cá e tem que fazer faxina. O homem tem que vir para cá e tem que ir para a construção. Por quê? Quem inventou isso? Exatamente. Quem disse que isso é, entendeu? Que paradigma é esse, que né? paradigma é esse? Por quê? Você era advogado do Brasil, tudo bem, o teu diploma, porque você fez lá, não é válido aqui, ou para validar é muito complicado, mas você não precisa ir para a construção, né? Tem outras coisas. Então, aí que eu vejo, hoje, através da educação financeira, e a gente faz muito isso, viu, através de eventos, eu faço muito evento de educação financeira em igrejas, associações, trazendo a comunidade para entender, primeiro, onde ela está, aonde ela quer chegar, e oferecendo oportunidade de trabalhar numa indústria que hoje é uma das indústrias mais bem pagas dos Estados Unidos, que é a indústria financeira. E hoje eu tenho muita housekeeper, muito cara que trabalhava em pedra, trabalhando comigo, ganhando o triplo do que eles ganhavam. Hoje existe uma universidade que, se o cara quiser vir aqui, ele vai fazer um degree qualquer importante, vai fazer o seu master, vai fazer o seu doutorado e vai poder ter uma vida melhor. Eu acho que tudo é questão de abrir para a comunidade essas oportunidades. Então, quando você me chamou para vir conversar, eu achei maravilhoso, porque só o fato de vocês terem um podcast, estarem falando isso para as pessoas, isso é importante, porque são sementes que são plantadas. Jim Rohn, que era um pensador especialista em desenvolvimento humano, ele sempre dizia que você joga as sementes. Você não tem o controle do terreno, você não sabe se ele é fértil ou não. Então, algumas sementes vão germinar lindamente, outras vão ter caído no asfalto e vai estar muito sol, elas vão morrer. Outras vai vir um passarinho e vai comer. Não é o seu problema. O seu problema é colocar as sementes. Agora, o que elas vão fazer, em que tipo de solo elas vão tocar, aí pertence ao outro. Então, você me mostrou um pouco antes da gente começar isso aqui, as instalações de vocês. Vocês têm uma instalação maravilhosa aqui para fazer eventos, para receber a comunidade, para a comunidade estar cada vez mais atenta ao que está acontecendo, ao que existe para eles terem contato. Isso que eu acho que é importante. Isso que eu acho que, eventualmente, vai ajudar a mudar um pouco mais até esse pessoal que, como você falou, vive na bolha. Porque não dá para viver na bolha a vida inteira. Ou você dá, mas você vai ficar pequeno, você né? Você colocou na questão do paradigma do eu só posso, né? Mulher vai trabalhar na faxina e o homem vai trabalhar na construção. Quer dizer, tirando, salvo engano, médicos, dentistas, psicólogos e advogados, que me vem à mente assim, que realmente depende de uma validação de diploma ou até de uma prova aqui, local e tal, e aprovação de STEPS e tal, tirando essa categoria funcional, todas as outras
Elas são, basta fazer uma avaliação do diploma, que isso é feito aqui em Miami por $500. Quem quiser mais informação, procure a Must University, que a gente vai orientar. Vocês fazem validação também? Fazemos, isso é fantástico, fazemos, fantástico saber. Fazemos. A gente tem... se a gente não faz aqui em house, né? Porque a gente faz os nossos alunos, né? Sim. Mas assim, se não der para prestar o serviço, a gente vai indicar. Miami tem aqui. E nós não estamos interessados em ganhar dinheiro em cima disso, não. Muito pelo contrário. A ideia é realmente estar ajudando. O que eu percebo é que o seu mercado, por exemplo, né? É um mercado extremamente competitivo, que é o mercado de investimentos e seguros e é assim, é literalmente uma luta diária, né? Com briga de cachorro grande, como se diz, né? Vulgarmente, né? Como é que você consegue estabelecer esse nível de competição que o mercado mais competitivo dos Estados Unidos, salvo engano, é o mercado de seguros? Eu acho que não deve ter nenhum mercado mais agressivo que seguro, até porque tem um lobby gigante, né? Tudo se assegura aqui nos Estados Unidos. O carro, Unidos. se você não tem seguro, tudo se assegura. Tomam sua carta de habilitação. Se você não tem seguro para tua casa, você vai ter problema. Quer dizer, tudo se você não tem um seguro específico, você vai ter problema. Então o lobby é gigante. Por outro lado, para quem é leigo, fala assim, então é fácil. Se é obrigatório para todo que é lado, né? É fácil vender. Mas não é assim, porque a competição é acirrada. E eu também trabalho com uma porção de uma determinada área que não é obrigada, que é o seguro de vida com benefício em vida. Isso é um tabu, infelizmente, na nossa comunidade. O brasileiro, com todo o respeito a você que é um homem, mas a maioria dos homens da nossa comunidade não acreditam em seguro, não acha que é importante, acha que é dinheiro jogado fora. E hoje em dia o seguro de vida com benefício em vida, ele não serve só para se você morrer. Ele serve se você tiver uma doença grave, um câncer, uma falha renal, um transplante de órgãos, Alzheimer's. Tem mais de 20 doenças que você pode acelerar um valor. Então, é interessante. Em 10 anos nessa indústria, eu nunca tive uma pessoa até hoje que tenha morrido. Não tive que entregar cheque de morte para ninguém. Mas a minha agência, que são várias agências, a minha já entregou mais de 20 cheques para famílias que precisaram do benefício em vida. Isso é aquela diferença que vai fazer o cara, ao invés de ter que vender as coisas, usar cartão de crédito ou fazer vaquinha online, ele ter a dignidade dele para ter o dinheiro que ele precisa naquele momento tão crucial. Então, não tem uma competitividade aí, porque hoje são 980 companhias seguradoras e, no entanto, somente 12, mais ou menos, oferecem o benefício em vida. Eu represento 8 das 12. Então, o mercado está na minha mão hoje. Da minha mão, que eu digo, da Five Rings. Nós temos uma fatia muito grande do mercado. E quando nós começamos, que isso é interessante falar, até para o cara que quer empreender, nós éramos 4 amigos. Nós conhecemos o produto, a gente se encantou com o produto, mas eram 4 pessoas. Hoje, nós temos mais de 1.000 agentes espalhados pelos Estados Unidos inteiro, fazendo esse trabalho. Então, quando você me pergunta da competição, a competição acaba vindo trabalhar com a gente. Nós temos várias pessoas que vieram de outras companhias, quando elas veem a estrutura e elas veem a mentalidade que a nossa companhia tem. Porque a gente acredita realmente no poder do brasileiro. Nós temos no mestrado de Business Administration, nós temos assim, são fóruns, são discussões, né, debates, onde a gente literalmente conversa sobre eventos erráticos. O que pode dar errado? Porque o que pode dar certo, todo mundo fala, né? E o que pode dar errado? Por exemplo, a doença do patrono, né? Dono da empresa, fundador da empresa. Se o fundador da empresa falece, se o fundador... Isso é um problemão enorme, enorme. Nós tivemos um caso que o senhor faleceu e deixou... ele tinha 2 sócios, ele faleceu e tinha as beneficiárias, não tinha nada estipulado, não tinha coisa nenhuma, seguro, coisa nenhuma. As beneficiárias não tinham o dinheiro para pagar a parte dele. E a empresa não tinha o dinheiro para comprar a parte do outro. Então, isso ficou parado mais de 10 anos. O que aconteceu com a empresa nesse período? Lógico, briga, né? Disputa. Acabou. Exato. 10 anos já não tinha nada. Então, esse exemplo que você deu é fantástico, porque uma das coisas que a gente faz é a proteção patrimonial para ter certeza, principalmente em empresas, que se aconteceu pior,
Tá todo mundo resguardado. Desde a empresa até a família. Porque a gente é muito fácil, né? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa que deu resultado, ela faz palestra sobre isso, né? O que fazer, todo mundo sabe ensinar, né? A questão é o que não fazer, que é o pulo do gato. Quando você fala com um empresário, né? Ele tem aquele regret, né? Ele tem aquele arrependimento de ele pensar assim: poxa, se eu não tivesse feito aquilo naquela época, talvez tudo teria sido diferente. Porque o empresário é um sujeito solitário, ele toma decisões sozinho. Quando ele acerta, todo mundo bate palma, ele é um gênio. Quando ele erra, ele é um idiota, é um completo idiota. Acho que alguém escreveu um ditado a respeito disso. Exato. O mestrado nosso, ele tem assim a ousadia, o nosso mestrado em negócio e o doutorado também, ele tem a ousadia de fazer esse tipo de debate. Né? Em vez de falar só do que dá certo, porque o que dá certo é fácil. Né? Foi lá, impulsionou, nossa, conseguiu mais 30% do mercado. Oh, nossa, foi lá, fez uma ação na África, deu resultado. Oh, tá, mas quando dá errado, ninguém fala. E isso é ruim para a gente que é estudioso de mercado, porque se você não tem, né, alguma coisa para você mostrar, porque o que é? Eu sempre falo assim para os meus alunos, né? E para os nossos alunos. É mais fácil errar na prancheta. Você lembra na época, por exemplo, anterior à informática, o arquiteto, as empresas de arquitetura, elas tinham lá 30, 40 arquitetos que faziam os projetos na mão, os cálculos eram feitos na mão. Né? E depois veio o AutoCAD, veio a microinformática, e aquilo lá tudo virou, beleza. Mandaram embora 30 engenheiros, ficaram com um só melhor, o cara toca o AutoCAD dele, faz os projetos, está tudo certo. Né? Então, mas o que deu errado nesse momento? Né? Avaliar as coisas que dão errado é muito importante para você aprender. Foi o que eu fiz lá atrás, né? Os passos que foram errados, você aprende para poder não repeti-los mais. E eu fiz isso, mas ficou muito além, porque eu quis também poder passar isso para outras pessoas, né? Para as pessoas entenderem. Eu não sei se eu te falei, eu sou colunista também de um jornal aqui no sul da Flórida, o Gazeta News, e eu escrevo uma coluna sobre finanças, saúde financeira a cada 15 dias, 2 vezes por mês. O número de e-mails que eu recebo das pessoas, nossa, mas isso aqui eu não sabia, me explica isso, como é que... Aí eu fico assim, meu Deus, né? Por isso que eu acho que é importantíssimo a gente ter um espaço como o que vocês têm aqui, por exemplo, e abrir esse espaço para a comunidade, para eles virem visitar, virem conhecer através de eventos, através de coisas importantes que vão agregar. Porque se você vem para cá, para os Estados Unidos, e você pensa, eu quero só ganhar dinheiro e guardar dinheiro, ou mandar para o Brasil, ou, sei lá, me divertir, você não vai crescer. É uma vida sem propósito. Vai ser, não tem propósito nenhum, você não vai crescer. Então, se você começar a ver que existem outras coisas, que o cara, de repente, nem sabe que ele tem um degree lá no Brasil, um diploma no Brasil, que pode ser validado e que se ele, de repente, vir conversar com vocês aqui e resolver fazer o master dele, isso vai abrir um monte de outras portas para esse cara. Ele não sabe porque não chegou a informação lá. Então, hoje, o que eu penso, eu gosto de disseminar boas informações. Eu acho que, do alto dos meus 35 anos de América, eu tenho essa obrigação, porque eu já passei por muito perrengue, já aconteceu muita coisa na minha vida e eu tive a chance de, como diz o ditado, né? Levantei e dei a volta por cima. Sacudi a poeira e dei a volta por cima. E esse caminho, ele existe hoje para qualquer pessoa, de entender como é que você pode se estruturar. O cara, às vezes, vem para cá, senta comigo, eu sento com 5, 6 pessoas por dia. A pessoa senta na minha frente e ela não tem um tostão guardado, está aqui ganhando... Aí você olha, tem uma bolsa de marca, tem um óculos de marca, está com um carrão ali na porta, mas não tem nada para o futuro. É como se o futuro não fosse existir, ou se existisse, que no futuro vai ter uma mágica que vai aparecer dinheiro lá na frente. Não existe isso, gente. Tem que se planejar.
Ou o cara que está no Brasil, e às vezes eu recebo eu tenho um Instagram bem ativo, o pessoal manda mensagem querendo saber, eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é saber como você pode vir para cá legalmente, pelo amor de Deus. Porque você não quer ficar correndo de ninguém. Exato. Então vá saber como você pode vir para cá legalmente. Depois, faz uma pesquisa, quanto você precisa gastar Exato. aqui por mês. Faz um pé de meia, começa a pensar em que você pode fazer. Você tem que vir para cá com antes o de mínimo. chegar, né? Antes de Depois chegar. Que chegou... Depois que chegou, você vai viver você vai viver o que der, sabe? E eu acho que a gente merece mais. Eu acho que a nossa comunidade merece mais. Uma coisa que eu vejo muito, o brasileiro é um povo empreendedor, é um povo inteligente, é esperto, é um povo que se vira, se vira nos 30, né? A gente consegue, a gente faz realmente do limão uma ótima limonada ou até uma caipirinha. Exato. Mas se nisso aqui a gente pudesse parar e adicionar o ensinamento das coisas que são importantes para você prosperar dentro do país, ninguém segura a nossa comunidade. E é por isso que hoje eu trabalho. A minha companhia, é uma companhia americana, Five Rings Financial é uma companhia americana. Nós somos um corretor simples e a gente representa muitas companhias seguradoras, mas a parte brasileira dela, olha o que eu vou falar agora, porque eu não estou falando isso com orgulho de soberba. Eu estou falando isso com orgulho de alma, porque me dá muito orgulho de falar o que eu vou falar para você agora. Eu tenho 10 anos de companhia. A companhia, a parte brasileira, vai fazer em torno de 11 anos. Nós temos crescido uma média de 30% ao ano. 30% ao ano. A parte brasileira hoje, da nossa companhia, ela é responsável por mais de 60% da produção da empresa americana. Nós já passamos os americanos. Quando a gente vai para as convenções, tem um dia lá que a gente combina e coloca a camisa do Brasil, todo mundo, que é um café da manhã. Vamos com a camisa da seleção. Todo mundo bota a camisa da seleção. E eu vou te falar, não tem um dia, já faço isso há 10 anos, não tem um dia que eu não chegue lá, estou conversando com os americanos, de repente vai chegando aquele mar de verde e amarelo e vai inundando aquela sala. E aí eu olho para cada um e eu sei a história dessas pessoas, o que elas fizeram, o que elas tiveram que deixar no Brasil para poder estar aqui e a oportunidade que elas tiveram, que hoje elas estão num outro momento de vida com um salário, não salário, porque nós não temos salário, né? Eu determino o meu salário, mas com um poder aquisitivo muito superior e trabalhando para brasileiros. Isso aí me dá um orgulho muito grande, porque não é um trabalho qualquer. Né? Para fazer o que a gente faz também teve estudo, também tem licenças, também tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, mas eu poderia muito bem, onde eu estou hoje, tranquilamente ficar em casa só e fazer minhas coisas. Eu não precisava mais estar trabalhando do jeito que eu estou. Por que eu faço isso, então? Porque eu quero ver os outros brasileiros que não tiveram essa oportunidade entenderem que essa oportunidade existe. Eu quero falar para todo mundo agora que existe uma universidade chamada Must e que eles precisam vir conhecer para entender como isso pode agregar no caminho deles como imigrantes. Eu tenho 35 anos aqui, sou americana há mais de 20, mas eu vou ser sempre uma imigrante. Isso nunca vai mudar. Eu sou uma imigrante, eu sou brasileira. Sou americana por papel, mas eu sou brasileira no meu coração. Então, o que eu puder fazer para ver a nossa comunidade, eu não tenho muita esperança, infelizmente, lá no nosso país, não sei como vai ser, mas aqui, quem está aqui, o que a gente puder fazer para essas pessoas crescerem, para essas pessoas terem uma vida melhor, poxa, por que não? A Must University está de portas abertas para toda a comunidade brasileira, para toda a comunidade hispana. Nós vamos fazer uns eventos também, aqui, já vou lhe dizendo também logo, viu? Uma empresa de imigrantes, né? Os donos são brasileiros, os fundadores são brasileiros, né? Então, entendemos perfeitamente isso e, claro, os eventos são muito bem-vindos, vamos organizar muitas coisas. E no seu entendimento hoje de mercado, competição agressiva, inteligência artificial
tomando empregos. Sim. O jovem ainda um pouco sem saber aonde pisar e sem saber o que fazer. Você acha que o ensino formal, como um mestrado, um doutorado, ainda é o caminho? Eu acho que é um dos caminhos. Não é o único caminho, mas é um dos caminhos, sem dúvida. Porque vai adicionar um plus, né, no currículo, na vida daquela pessoa. Principalmente para quem tem a vida... Tem muita gente que veio fazer ou está fazendo um curso qualquer, sei lá, psicologia, alguma coisa. E a pessoa, quando acaba aquele diploma, aquele degree, ela não pode fazer exatamente muito, a não ser que ela tenha um mestrado. Exato. Né? Aí eu estava te perguntando um pouco mais cedo assim, mas quanto custa um mestrado? Né? Porque às vezes a pessoa se pega nisso, não, isso vai ser tão caro, não é para mim. Ela nem veio se perguntar, ela nem sabe quanto é, mas na cabeça ela já botou que é. E quando você me falou os valores, gente, pelo amor de Deus, é super viável. Exato. A Mussi, ela tem um planejamento, porque quais são os fatores que beneficiam o baixo custo? Né? Você não deprime a qualidade de ensino, muito pelo contrário. Você tem ótimos professores, você tem um material didático sensacional, você tem um centro de pesquisa maravilhoso, você tem acesso a estudar a qualquer momento, em qualquer lugar, o que é ótimo, porque quando você vai até uma faculdade física e você está cansado, eu mesmo, quando era aluno de graduação, eu já dormia em sala de aula. Porque você chegava cansado do trabalho, o que você fazia? Você ia lá, punha a presença, ia sentar lá no fundão e dormia. Né? Então, por que isso? Porque o aluno é obrigado a estar presente naquele momento. E o online, não. O online é assim, cara, tô legal, vou estudar. Liga para o amigo, que também é do mesmo turma, tal. Conecta aí, conecta aqui, vamos fazer o trabalho. Então, eu acho que o Covid, né? Ele mostrou para nós, seres humanos, né, para nós, humanidade, que você não precisa estar com o corpo, as pessoas não precisam sentir o cheiro do seu perfume. Foi a única coisa boa que aconteceu. Exato. Né? Conosco também. Você sabe que naquele ano, eu hoje atendo 99% dos meus clientes via Zoom, online. Eu vejo muito, eu tenho um escritório aqui em Boca Raton, que eu vou lá muito pouco. Então, uma das únicas coisas boas do Covid foi a gente perceber que você pode fazer uma vida online. Exato. Desterritorializou o ser humano. É maravilhoso, né? Isso. Eu já trabalhei, você sabe que eu fui passar férias uma vez em Porto de Galinhas, e aí tinha um cliente que precisava de alguma coisa, eu atendi o cara do meu hotel, que tinha uma boa internet, ele não sabia nem que eu estava no Brasil. Exato. Olha a liberdade que isso Exatamente, você tem. Ou o que você falou agora, o cara chega em casa cansado, mas aí tá sábado agora, ele tá descansadão, poxa, eu vou lá estudar. Exato. Ele liga o negócio dele lá e assim ele consegue fazer. É conveniente, né? É muito conveniente. Então, assim, o que a Mussi faz? Ela é conveniente em termos de estudo, flexível em termos de horário de estudo, você tem acesso financeiro barato, porque ela é uma empresa formada justamente para dar acesso ao povo, acesso ao imigrante. Ela já vem com o ideal do fundador, o nosso professor Carbonari, que estabeleceu uma revolução no Brasil em termos de educação, com a Anhanguera Educacional. E essa mentalidade do fundador, ela veio para os Estados Unidos junto. Então, assim... Maravilhoso isso. Por que você pegar... não, então se as universidades americanas fazem um mestrado por $50 mil, aqui tem que ser também? Não. Qual é o custo? Qual é a condição que a gente tem de dar acesso a esse aluno? É possível caber no bolso desse aluno? Então por que não fazer? Então o espectro é muito maior. Então você dá o acesso, você faz com que esse aluno tenha as condições, ele automaticamente vai fazer o mestrado, vai ficar feliz, vai engatar no doutorado, vai obter melhor salário nas empresas que ele trabalha, vai obter melhor condição de trabalho se quiser ir para o mundo acadêmico e trabalhar de dia numa empresa. Por exemplo, ele pode ser um agente de seguros durante o dia e durante a noite ele pode dar aula, né? Sobre o mercado de seguros, inclusive, que é um mercado extremamente competitivo e tudo. Então, eu acho que tudo isso faz... É uma janela de oportunidade maravilhosa. Exato. Realmente. Exato. Então, assim... voltando à premissa, não precisa, né, o imigrante não precisa entrar naquela caixa de que ele é um coitado e que, por causa disso, ele tem que submeter a qualquer coisa. Sim. Né? Ele não precisa aceitar qualquer coisa, ele pode se preparar. Essa é a minha...
é um dos maiores propósitos que eu tenho quando eu acordo de manhã para trabalhar. E eu sou daquelas pessoas que amam segunda-feira. Eu adoro segunda-feira, porque começa o dia, ele está até rindo ali, que é verdade. Eu amo segunda-feira, porque segunda-feira na minha cabeça é assim, é como se eu recebesse um canvas branco, novo, e as cores estão na minha mão. Eu posso pintar o que eu quiser. E eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito de poder encontrar pessoas e poder falar para as pessoas, primeiro, que existe isso aqui. O meu último caso, eu vou contar bem rápido para você entender. Um casal que eu conheço há mais de 8 anos, foi um dos meus primeiros clientes. Me conheceram num evento de educação financeira. E ela fez a proteção, obrigou o marido a fazer, porque ele realmente não estava afim, mas ela obrigou, graças a Deus. E no ano passado, eles foram passar o Thanksgiving em New Jersey. Quando chegou lá, ele estava passando mal, achando que tinha comido muito, mas a sensação não passava, foi parar no hospital. Para encurtar a história, ele teve um problema na válvula do coração. Então, os médicos foram categóricos. Você não pode nem voltar para a Flórida, porque você não tem condição de entrar num avião. A sua válvula do coração tem que ser trocada. Eu nem sabia que se trocava a válvula do coração. Eles usam até... É possível trocar até por válvula do coração do porco. Não sabia. É feito esse transplante. Não sabia de nada disso. Bom, aí ela esqueceu que tinha o negócio comigo. O que aconteceu? Uma família com 3 filhos moravam em Orlando, passando férias em New Jersey. De repente, o médico fala, não pode voltar para a Flórida. Ela teve que mudar a família no meio daquela confusão de final de ano para New Jersey para poder começar o tratamento dele. Bom, ela tinha um seguro conosco. O seguro acelerou mais de $280 mil, tax-free, para ir para a mão dele. Ele não teve que se preocupar com nada. Ele tinha seguro de saúde? Tinha. Mas quem ia pagar o mortgage? Quem pagou a mudança da Flórida para lá? Quem pagou os dias que ela teve que parar de trabalhar para ficar com ele? Quem pagaria isso se ela não tivesse esse dinheiro? E o melhor dessa história toda foi que isso aconteceu em novembro. Em janeiro, ela me manda uma foto pelo WhatsApp segurando umas chaves. Fala para mim, Cláudia, depois de mais de 20 anos nos Estados Unidos, nós conseguimos dar entrada na nossa primeira casa aqui. A gente vai ficar em New Jersey, a gente conseguiu dar entrada aqui. Então, porque um dia eu sentei com essa mulher, eu fiz um evento, ela foi, ela entendeu, ela fez o negócio. Por causa de tudo isso, aquela família financeiramente não sofreu nada, zero. Isso me dá muito prazer. Claro que eu preferiria que ele não tivesse feito nada, tá? Eu preferiria que ela tivesse comprado isso e ficasse pagando aí a vida inteira e nunca usasse. Isso é o que eu espero para todos os meus clientes. Mas o fato de uma pessoa poder usar isso, Fabiano, muda a vida da pessoa. Exato. O mais importante de tudo isso é a gente ter em mente que na área de negócios você tem que se blindar de todas as áreas, né? Nas áreas a blindagem também, né? patrimonial, Sim. A blindagem familiar, né? E também buscar constante evolução e aprendizagem, né? Como nos mestrados, nos cursos de extensão, etc. Quanto tempo é um mestrado, Fabiano? 18 meses. 18 meses é muito rápido. É muito rápido. E você paga isso, sabe? Tem alunos nossos que pagam $80 por mês. Uau! Assim, é impossível não fazer hoje um mestrado e um doutorado. Por isso que, quando você falou do Nutella, eu ri bastante, porque eu fiquei 6 anos para fazer meu mestrado. Eu ralei muito para fazer meu mestrado. Eu passei por 3 instituições diferentes para fazer meu mestrado. Era uma época muito difícil, era uma época dura de pagar, ninguém dava acesso, não tinha bolsa, não tinha nada. E hoje você vê a facilidade de você simplesmente logar numa máquina e faz um pagamento. Claro, tem uma pré-qualificação lá, o aluno tem que vir de uma boa faculdade, tem que ter uma entrevista prévia. Tem lá uma qualificação, uma pré-qualificação. Uma pré-qualificação. Sim, mas basicamente, esse aluno tem que ser originário de uma faculdade, se é brasileira, autorizada pelo MEC. Tem importância quantos anos a pessoa se informou? Não, ela pode nenhuma. Fazer? Ótima pergunta. Tem pessoas que estão aqui há muitos anos, né? Ótima pergunta. Não, fantástico. Até agradeço você ter feito, porque no caso do mestrado e doutorado, tem pessoas que pararam de estudar na década de 90. E tudo bem. Sim. Porque, na verdade, você tem um diploma válido, reconhecido pelo MEC no Brasil. Nós temos reconhecimento
conhecimento aqui local, né? Não precisa nem pagar para fazer isso, a gente reconhece aqui na própria Must, né? E faz essa pré-qualificação. E as pessoas, porque veja só, idade hoje não é colocada no pacote. Tem pessoas com 60, 70 anos começando medicina. Uau. Entende? Então, a longevidade do ser humano ela aumentou para 100 anos. Verdade. Né? Então, hoje você tem 70, você tem teóricos 30 anos pela frente. Já tem muito tempo. Pode acontecer o contrário? Pode, que nem você falou. O cara pode ter um negócio do coração e morrer a qualquer momento. Mas a gente tem que pensar positivamente. Então, se você tem hoje 50, 60, 70 anos, vem fazer um mestrado. Às vezes está lá aposentado, lá no scroll, lá vendo videozinho imbecil. Não, vem estudar, vem com a gente. Eu tenho uma pergunta para você. Para a pessoa fazer esse mestrado, tem importância o status imigratório dela? Não, porque ele é online. Okay. Então, ele pode estar em qualquer parte do mundo. A questão aí é mais assim, sendo absolutamente franco, é que o diploma ele vale na Flórida e ele pode ser validado em uma das faculdades que nós temos vínculo no Brasil. Okay. Né? Mas ele pode, por exemplo, ele pode estar em New Jersey estudando aqui na Flórida. Só que ele tem que ter em mente mas que esse a diploma pessoa, é válido no estado da mas Flórida. ela tem que estar legalizada aqui ou ela pode ser um turista que pode ficou? ser um... Pode. Porque é uma coisa que eu pergunto, porque, por exemplo, meus planos... até 6 anos atrás, você tinha que estar legalizado. Nós conseguimos mudar isso. Hoje, qualquer pessoa, independente do status migratório, pode adquirir um plano de aposentadoria. Então, por isso que eu estou perguntando. Ótima pergunta. O status migratório ele não impede que o aluno estude, até porque, como é online, ele pode estar em qualquer parte do mundo. Ele pode estar no Canadá. Fantástico. Ele pode estar aqui, ele pode estar no Peru, ele pode estar no Paraguai. Né? Se ele tiver sem status migratório aqui, ou se ele estiver só passeando, porque tem muita polêmica em cima disso, vamos colocar o seguinte: olha, eu vim a passeio, eu vim a Disney e de repente eu recebi um Reels da Must University e eu me matriculei. Perfeitamente, ele faz isso, ele se matricula, ele entra no nosso programa, ele vai enviar os documentos da onde quer que ele esteja e mesmo que foi transferido para Dubai, foi transferido para o Canadá, ele continua estudando sem problema nenhum. Sempre tendo em mente que o diploma dele é originário da Flórida, Estados Unidos. Sim. Mas aí agora eu estou morando em Dubai, eu preciso validar meu diploma. Sem problema nenhum, a gente pode ajudar, a gente pode entrar em contato com alguma universidade lá e tal. As custas, evidentemente, ele vai ter que pagar lá. Claro. Né? Mas a gente vai dar esse suporte e vai ajudar esse aluno. É nossa intenção que aconteça isso. Fantástico. Porque quanto mais global seja a Must, mais importante vai ser a nossa penetração de mercado. Sim. Então é nosso interesse, não é nem bondade. É o nosso interesse em fazer com que o nosso aluno tenha sucesso. Porque o sucesso do aluno é o nosso sucesso. Muito bom. Isso é incrível. Vocês têm um ponto bem comum com o que a gente faz também nesse sentido. Eu acho que isso é um fator denominante até para poder atrair mais pessoas para entenderem como é fácil, né? Exato. Como é fácil fazer uma coisa dessa. Não, é surpreendente. É uma coisa assim que, se a gente olhar com o nosso olho geracional, se a gente olhar com a década de 80, a década de 90, até 2000, até 2010, sabe? Você fala, como é fácil, como é que pode, né? Então tá muito fácil para essa garotada e mesmo para quem quer voltar. Aquilo que você disse, né? Poxa, eu tô aí com 70 anos, eu tô meio desqualificado ou tô meio enjoado de ficar sem fazer nada, eu quero dar uma repaginada, eu quero voltar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Perfeito. Faz um mestrado, se matricula, 18 meses, passa num tirinho de espingarda, como diz o caipira, né? E aí você, desse 18 meses, você já tem uma titulação que pode ser aceita em várias universidades menores. Lógico, as maiores vão querer o doutoramento, não tenha dúvida, né? Um PhD é sempre bem aceito, mas se você tem mestrado nas pequenas faculdades, você pode ser aceito, né? Tá cheio de faculdade comunitária, mesmo aqui, né? Faculdades pequenas, né? Sim. Que você vai pleitear. É uma garantia? Não, garantia não existe de nada, né? Depende de você, depende da sua qualificação prévia. Não é só o mestrado que vai fazer diferença, né? O teu conhecimento, essa palavra é horrível, mas o teu arcabouço de conhecimento, né? É o que vai fazer você ter sucesso. Perfeito, né? Agora, me diz o seguinte, dentro da sua experiência, do seu conhecimento, sei que você é uma pessoa com uma vivência e você é uma pessoa espiritualizada. Qual que é a sua dica, o seu conselho para aquele aluno que está ainda pensando, faço, não faço, acho que devo, acho que eu não devo? O que você recomenda na tua experiência? Principalmente o imigrante, o aluno que está lá
pensando, devo estudar, não devo estudar? Qual que é a tua recomendação? Eu sempre penso assim, se você não fizer, o que vai acontecer? Nada, você vai continuar onde você está, né? Então, se você fizer, você vai ter a chance de ter uma coisa, um resultado diferente. Uma coisa incrível que eu acho, as pessoas, chega agora esse final de ano, né, todo mundo, que 2026 vai ser diferente, vai ser isso, vai ser aquilo, fazem resoluções. Você não pode mudar a sua vida, você não pode ser diferente se você é a mesma pessoa de 2025. Se você continua a mesma pessoa de 2025, teu 2026 provavelmente vai ser igual. Mas se você tomar atitudes para modificar isso, estudando, procurando uma profissão nova, vindo trabalhar comigo, coisas desse tipo, com certeza 2026 tem a chance de ser diferente. Então eu acho que você tem mais é que estudar. Por que não? Se eu posso resumir essa tua conclusão, é preferível então a dor do crescimento à dor do arrependimento. Com certeza. Tudo é difícil, tá? Você tem que escolher o seu difícil. É difícil arrumar hora para estudar online? Talvez seja. É difícil ter que arrumar um dinheirinho extra para pagar? Talvez seja. É difícil continuar fazendo a mesma coisa porque nada mudou para você? Também é. É difícil continuar com o mesmo salário porque você não teve nenhuma qualificação extra para adicionar? Qual o difícil que você quer? Escolhe o teu difícil. Escolher o difícil. Bom, dica sensacional, conselho sensacional da nossa querida Cláudia. Eu me despeço com muito orgulho de tê-la aqui conosco na Must University hoje. Sinceramente, foi extremamente valorosa a sua participação aqui. Espero tê-la aqui mais vezes. Muito obrigada. E assim, agradecer também quem chegou até aqui. Muito obrigado aos nossos alunos, nossos ex-alunos, nossos futuros alunos que continuem com a Must University participando com a gente. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, tem aqui um link aqui embaixo que você pode ver, independente da plataforma que você tiver, você pode entrar em contato conosco para esclarecer. A Cláudia, com certeza, eu faço chegar a ela e também para nós aqui da Must University, qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Até logo.